Eu fui lá na loteria, peguei um bilhetinho, brigando contra o Espírito Santo, sabendo que era errado. Ele falava ao meu consciente: tu está errado, tu está errado, tu está errado. Eu quero contar a experiência neste momento. Veja como que o diabo ele trabalha na vida das pessoas. E veja que por mais servos de Deus que nós somos, por causa das nossas necessidades, por causa das nossas dificuldades, e muitas vezes, sabendo que temos um Deus que tudo pode, às vezes acabamos esquecendo, eu não é? Não foi assim com o povo no deserto? Deus mandava o maná, pouco tempo o povo fazia o quê? Esquecia. Deus mandava água, o povo esquecia. Vou te contar uma experiência aqui rapidinho. Irmãos, houve um tempo, em 2020, eu tenho um filho chamado Luiz Heitor. Ele tem 4 aninhos. Amo demais o meu filho. Quando ele nasceu com os pés tortos para dentro, os 2 pés. E eu fiquei feliz pelo nascimento dele. Eu digo, louvado seja Deus. Hoje temos médicos que são conduzidos pelas mãos divinas. Deus concedeu esses dons para eles. E eu tive agora que entrar com questão financeira para poder fazer o tratamento dos pés do meu filho, Luiz Heitor. E agora eu tive que ir para Jacobina. Tinha que ir toda semana. Eu não tinha carro. Tinha apenas uma reservazinha de R$4.000 na conta. E aconteceu que esses R$4.000 sumiu. E não teve resultado em relação aos pés do meu filho. Infelizmente, irmãos. Assim como existe o joio e o trigo dentro da igreja, existem os médicos bons e existem os médicos aproveitadores. Infelizmente. E eu não tenho medo de falar isso. Nós tivemos que ir para Salvador. Alguém que eu não conheço, minha esposa não conhecia, a minha sogra conhecia, e ele viu a situação do meu filho, a situação de mim e a minha esposa em relação ao filho. Ele disse: olha, eu tenho alguém que lá dentro do Martagão Gesteira, lá em Salvador, pode ajudar na questão do teu filho. E foi questão de minutos, irmãos. Não foi questão de dias, foi questão de minutos. Ele acionou lá a esposa acionou alguém de dentro do Hospital Martagão. E sabe o que acontece? Isso foi numa quinta-feira. Perdão, numa quarta-feira. Na sexta-feira tivemos que ir em Mirangaba para poder agendar, marcar a consulta, tudo certinho. Na segunda-feira nós viajamos. E o tratamento deu tudo certo. E sabe o que aconteceu? Durante 4 meses, indo e voltando, toda segunda-feira, indo e voltando, o dinheiro que tinha na conta foi gasto no hospital em Jacobina para a restauração dos pés do meu filho. Eu estava liso, como diz o ditado. E agora eu não tenho patrão, eu tenho 2 pais, mais 2 pais que me ajudaram nesse processo. E eu passei por uma situação financeira muito difícil. E eu vou falar uma verdade para vocês. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Mas Deus nunca deixou de cuidar de mim, mesmo diante das necessidades. Nunca faltou nada. E eu vou resumir a história. Acontece que nós fomos, tinha que ter dinheiro, às vezes para poder gastar lá, para retornar, para gastar lá, para retornar, enfim. Quando chega para finalizar a etapa, vem agora a pandemia. E a situação ficou mais difícil ainda. Ainda bebê, mesmo no tratamento, o meu filho na igreja estoura um ouvido. E de imediato estoura o outro ouvido. E eu disse: Senhor, nós já estamos nessa situação difícil. E agora com esse outro problema, me ajuda, Pai.
Eu não aguento ver o sofrimento de meu filho. Quando nós saímos da igreja, vamos para casa, alguém bate na porta e eu digo: Senhor, quem é uma hora dessa? Já quase 10 horas da noite. Acontece que era uma irmã, eu vou citar o nome dela, Aline, e seu esposo Maurivânio. Eles chegam na porta de casa, bate, e eu respondo: quem é? Ela diz: é Aline, Galego, abre aqui, por favor. E eu fui abrir. Eu estava chorando, porque a situação não estava fácil. Eu abro a porta, ela disse: olha, eu fiquei sabendo que teu filho estourou o ouvido. E eu disse: quem te falou? Eu havia feito a oração, irmãos, na igreja. E Deus envia alguém para dizer que o meu filho tinha estourado o ouvido. E eu vim aqui para dizer que eu encontrei a doutora especialista para cuidar da situação dele. Eu olhei para ele e disse: eu não tenho condições. Ela disse: não se preocupe, não precisa se preocupar. Eu já cuidei, já está pago. A consulta, se não me engano, acho que era R$300. E eu fiquei muito feliz. A minha esposa vibrou. E eu chorei mais ainda de emoção. Fecha a porta, ela sai. E eu lembrei como era que eu ia para Jacobina. Eu saio correndo, abro a porta e disse: Aline, volta aqui. Ela falou: o quê? Não vai dar para mim. Como assim não vai dar se já a consulta já está paga? Eu disse: mas eu não tenho dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Ela disse: não se preocupe não. Eu já conversei com a pessoa, já está tudo certo. Já está pago. Veja como que Deus ele trabalha nas nossas necessidades e dificuldades, irmãos. Mas para a gente esquecer, é questão de minuto. É ou não é, irmãos? A gente sabe que temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que protege. Sabe o que aconteceu? Com o passar do tempo, a crise passou a aumentar mais ainda na minha vida. Passou a aumentar. E agora vem aquela propaganda que enche os olhos. A mega da virada. Sabe o que é mega da virada, não sabe? Sabe o que é mega da virada? Sabe, irmão dele? Mega da virada é o que tem na virada do ano, na loteria. Você sabe agora, sabe agora, não sabe? E eu sei que isso é jogo de azar. E eu disse: Deus, olha a minha oração hipócrita diante de um Deus que havia respondido a minha oração em pouco tempo para o meu filho. Eu disse: Senhor, olha a hipocrisia, irmãos. Senhor, eu estou nessa situação. A mega da virada pode solucionar o meu problema. Pode me ajudar na minha questão financeira. E eu vou ainda falar a hipocrisia. E ainda vou ajudar outras pessoas. Olha a nossa hipocrisia, irmãos. Eu fui lá na loteria, peguei um bilhetinho, brigando contra o Espírito Santo, sabendo que era errado. Ele falava ao meu consciente: tu está errado, tu está errado, tu está errado. E eu disse: eu vou jogar, e eu vou. E eu joguei. Sabe o que aconteceu? Ganhei. Fogo nas cuecas. Irmãos, eu louvo a Deus, mas também peço perdão a Ele. Eu louvo a Deus pela sua misericórdia em minha vida. E peço perdão pelos meus pecados cometidos. Necessidade é o que o diabo trabalha em nossas vidas. Qual era a maior necessidade de Jesus? Fome. Parece algo simples, não é? Mas não é. Ele queria que Jesus fizesse o quê? Abuso de poder.
abuso de poder. Queria que desobedecesse ao Pai e obedecesse à voz dele. Materialismo. O diabo ofereceu o que para Cristo? Uma coisa que ele não tem. Te darei tudo isso. O quê? Mas ele finge ter para dar e para enganar e te destruir. Irmãos, não vá. Não faça. Eu fiz, mas eu me arrependo até hoje. Resisti à voz do Espírito Santo e acabei jogando. Não façam isso, irmãos. Na sua dificuldade, Deus nunca vai lhe desamparar. Deus nunca vai lhe deixar. Precisamos resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. E para que haja essa resistência, nós temos que estar em Cristo Jesus. Eu e você somos tentados e sempre estamos deslizando por causa das nossas fraquezas. E o meu filho, hoje, graças a Deus, está correndo para cima e para baixo. Os pés quase que 100% certinho. Voltou o tratamento, daqui a 4 meses ele vai retornar para o Hospital Matagão Gesteira. Irmãos, é assim que Deus trabalha. Ele nunca vai nos desamparar. Ele sempre cuida de cada um de nós. Ame ao Senhor. Abrace o Senhor. E tem coisas que Cristo pode resolver. Só Cristo. E tem coisas que só dependem de mim e de você. Que nosso bom Deus, Ele nos abençoe. Amém. Resista ao diabo. E ele fugirá de vós. Pode ter certeza disso, irmãos.